Vamos seguir com o noticiário, a gente vai fazer contato com o Rio de Janeiro para falar sobre as investigações, Joel, do furto, né, daquelas armas, um verdadeiro arsenal de guerra que sumiu de um quartel do Exército em São Paulo, né? Esse crime foi descoberto há poucos dias, ainda está sendo investigado pelo próprio Exército, né, que já começou a criar ali o caminho de rota dessas armas. Então já chegou a alguns suspeitos, já identificou para onde essas armas iriam, ou já foram, né? O que é bastante possível, que elas já estejam com o crime organizado. E adivinha que surpresa, né? Parte delas para o crime organizado do Rio de Janeiro, falando da maior facção do Rio de Janeiro, inclusive, né? Então, foi um crime que aconteceu em São Paulo, na Grande São Paulo, em Barueri, com armas, Joel, que estavam avaliadas, algumas em quase R$200 mil, armas grandes, pesadas, que não são transportadas com facilidade, né? Então, foi um crime que não envolveu uma ou duas pessoas, foram várias pessoas que participaram, seja acobertando ou seja ajudando no transporte desse arsenal, que pode ser uma virada de mesa na questão da segurança pública em São Paulo. Pois é. Ou Quem no que país, no caso, quem né? que tá com a gente? A É Clara? a Clara Neri, a gente está fazendo contato com ela. Vamos primeiro com a Clara, para a gente saber um pouco dos acontecimentos mais recentes, aquela informação de momento mesmo relacionada a isso, e depois nós vamos contextualizar da seguinte forma: havia quase 500 militares reclusos, aquartelados dentro do quartel ali de Barueri, que fica aqui na região metropolitana de São Paulo. Eles ficaram aquartelados para que o IPM, aquele inquérito policial militar, as pessoas que conduzem o IPM, tivessem condição de pelo menos identificar alguns suspeitos. E me parece que houve um avanço substancial nesse sentido. Me parece que o Exército Brasileiro, inclusive com membros de Brasília aqui, já conseguiram pelo menos identificar alguns suspeitos. Mas antes, a Clara Neri já conosco, por favor. Ô Clarinha, Foi Clara. há um indício muito forte, um indicativo muito grande de que essas armas, ou pelo menos parte delas, possa estar aí no Rio de Janeiro. Armamento pesado, como a Ana disse, inclusive com metralhadora .50. Uma ótima tarde a você, bem-vinda, Clara. Boa tarde, Joel, Ana, boa tarde a todos. É isso, as 21 metralhadoras de grosso calibre furtadas no quartel na Grande São Paulo foram oferecidas à maior facção criminosa do estado, Comando Vermelho, aqui no Rio, e por isso que a Polícia Civil do Rio entra, então, nessa jogada. A gente conseguiu confirmar que a polícia teve acesso a um vídeo que também foi encaminhado para o Exército com a imagem de 4 metralhadoras. A gente consegue, né, perceber pela imagem que são metralhadoras 762. A Força, inclusive, já incluiu as imagens no inquérito policial militar que apura o desvio desse armamento. Mada Civil teve acesso também à imagem de outras armas que seriam .50. E de acordo com as investigações, a oferta das armas aconteceu há pouco mais de um mês e o grupo que furtou as metralhadoras pediu para cada .50 R$180 mil. E o que chama atenção ainda é que essa oferta teria sido feita especificamente ao traficante William de Souza Guedes, conhecido como Corolla, um criminoso que atualmente comanda o complexo de Manguinhos aqui na zona norte do Rio de Janeiro e é um dos homens de confiança dos chefes da facção Comando Vermelho. E aí tem mais um detalhe, né, que ao receber essa ligação, o Corolla entrou em contato com o chefe da facção, conhecido como Abelha, apontado aí como o maior chefe da facção em liberdade ainda. E agora a Polícia Civil continua apurando para verificar se o negócio foi de fato fechado, mas a principal linha de investigação aponta que parte do armamento já estaria aqui no Rio de Janeiro. Primeiramente, teria passado pela Rocinha e agora já estaria no Complexo da Penha. Joel e Ana. Clara, é difícil acreditar que a outra parte não esteja aqui em São Paulo. Talvez tenha acontecido um loteamento, né? Vamos mandar um pouquinho lá pro Rio de Janeiro, mas a gente não pode deixar o crime aqui de São Paulo Pra dar uma equilibrada, triste, né? A gente manda um pouco aqui para São Paulo também, mesmo porque só .50, entre aspas, são 13. Então dá para fazer muita coisa com isso, né? E 180 mil para cada arma dessa é dinheiro de pinga pro crime. Porque o problema para o crime organizado não é o dinheiro. Isso aí eles conseguem da noite pro dia. O problema é ter a arma disponível para eles comprarem. Porque é um armamento muito restrito aqui no Brasil mesmo. Claro, é aquele negócio que não tem valor para você, que independente do valor você precisa dele. Então não importa se custa 10, 100, 1000 ou 10 mil. Você precisa tanto que o dinheiro não vai ser empecilho. O negócio é ter o negócio presente ali para você. É igual um remédio. Se você precisa muito de um remédio, não importa o preço dele, a menos que você não tenha grana para isso. Você tendo grana,
o dinheiro passa a não ser problema, passa a ser a disponibilidade de tal coisa. E com o crime organizado é essa regra aí. Se tem a arma, eles vão arrumar o dinheiro. Imagine se não vão comprar um armamento .50. Agora, uma coisa que não está tão clara ainda, não sei se a Clara já tem isso também. A Clara pode clarear. Pode clarear para a gente aqui, esclarecer. Essas armas já estão com o crime organizado? Já sabem a localização delas? Claro que tá, pô. Isso já está confirmado, Clara? Ou tem alguma possibilidade de que tenham interceptado esse carregamento, enfim? Olha, Ana, o que essa fonte, né, que confirmou para a gente especificamente que essas armas teriam sido oferecidas para traficantes aqui no Rio, informou especificamente que, analisando não só o vídeo que a gente teve acesso, mas principalmente uma outra foto que ainda não foi divulgada, eles conseguem ter noção, né, do local por onde essa arma teria passado. Então, o que eles falam é que, por enquanto, eles tratam como uma das linhas de investigação, mas, por enquanto, a única linha de investigação é de que esse armamento possivelmente teria passado pela Rocinha, que fica na zona sul aqui do Rio de Janeiro, e da Rocinha já teria passado também, e estaria nesse exato momento, segundo a Polícia Civil, no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, que é um dos principais redutos aí do Comando Vermelho. Então, porque uma das grandes dúvidas que a gente tem aqui, e você comentou isso, um ouvinte comentou também, é de que o crime pode não ter acontecido nesse fim de semana quando ele foi descoberto. Poderia ser um crime que aconteceu há muito tempo, e aí alguém de dentro do quartel, que é responsável por fazer o relatório com a checagem e contagem de todos os equipamentos, passou um pano, estava dentro do esquema também, e demoraram para encontrar essas armas. Aí dá tempo de oferecer, de transportar, de entregar. Essas armas já foram entregues faz muito tempo, possivelmente, né, Clara? Já tem, inclusive, alguns detalhes dessa investigação, né? De quando o crime aconteceu e quantos são os suspeitos também, né? Exatamente. Para a gente ter uma noção, né, a oferta, segundo a Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, e também que já teria sido confirmado pelo Exército, a oferta desse armamento para os criminosos no Rio teria acontecido há pouco mais de um mês. Então, esse roubo aconteceu, né, muito tempo antes. Está sendo investigado, mas, como você falou, e como já foi confirmado também por fontes da Band, é de que pelo menos 3 militares teriam sido identificados e teriam participado aí, facilitado o sumiço dessas armas. Um deles é o responsável pela contagem do armamento. Esse aí, até onde eu sei, está preso. Esse aí está preso, deve permanecer assim, porque a suspeita é muito grande. Porque ele deve ter entregue alguns relatórios depois com um número X que não bateu com a realidade. E levou o quartel lá, o comando, chegar à conclusão que estava tudo ok, tudo ok. Estou recebendo aqui o papel, estou confiando em quem está me passando, beleza. Aí quando você vai para fazer o balanço, que há aqueles balanços que são feitos de tempo em tempo, talvez até mesmo, talvez não, por agentes que não são ligados naquele departamento, para não ter nenhum tipo ali de confusão, quando foram para fazer o balanço, viram que não estava batendo a realidade, o que havia ali de material físico mesmo com o que estava no papel. Foi ali que descobriram o BO. Imagine, desde 7 de setembro até agora, o tempo que esses caras tiveram para botar essas armas para correr. E como foi planejado, porque os quartéis não estavam vazios à toa, né? Estavam todos fora participando das comemorações do 7 de setembro. As armas que ficaram aqui em São Paulo, com o crime organizado carioca, é um pouco diferente. Mas as armas que ficaram aqui em São Paulo, desse porte, provavelmente foram para células especializadas do PCC, que são áreas especializadas em armamento de guerra para quê? Para alugar para quadrilhas, para quando elas vão assaltar banco. Gente, que loucura. Tem várias células criminosas. Tem a célula que aluga o material humano. Olha aqui, você está precisando assaltar um banco em tal região? Eu tenho esses caras aqui que são treinados para isso. Mas nós vamos precisar de armas de grosso calibre, .50, 7,62. Aí entra outra célula em ação. Então, essa célula provavelmente esteja já com esse tipo de arma, ou com essas armas em mãos. Inclusive, lá no Joel, Rio de Janeiro, até onde eu sei, não tem essa divisão. Porque lá não há um roubo de banco, não há roubo de banco como há aqui em São Paulo. E não há um grupo dominante criminoso também, né? Lá eles estão brigando entre si. Aqui a gente tem só um que não sei se isso é pior, melhor, se é igual. Atualmente, Ana, isso é tão organizado que os membros das quadrilhas nem se conhecem quando eles vão para o fronte. Quando os caras vão para roubar um banco, eles acabam se conhecendo só na hora. Porque se presos forem, eles não conseguem delatar um ao outro, não conseguem delatar
o alto comando. E essa é a grande preocupação do governo de São Paulo. Clara, dá para você escutar uma fala aqui com a gente? Se tiver com pressa, a gente te libera. Mas é do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que falou sobre essa preocupação com o sumiço de 21 metralhadoras e voltou a colocar a Polícia Militar de São Paulo à disposição do Exército, se assim for necessário, né, para a investigação. O Exército tem alguma experiência, lida infelizmente, com essas situações, já lidou com essas situações em outras oportunidades, sabe como proceder. Eu confio no encaminhamento que as Forças Armadas estão dando e, obviamente, a gente está pronto para colaborar. Eu espero que a gente possa identificar os responsáveis e recuperar esse armamento o quanto antes, porque, afinal de contas, trata-se de armamento de apoio de fogo, apoio pesado. A gente está falando de metralhadoras .50, que são armas anticarro, né, que tem poder aí de perfurar blindagem. A gente está falando de fuzis, né, MAG 762. Vamos fazer todo o esforço para recuperar esse armamento, para não deixar que esse armamento fique aí nas mãos do novo cangaço, nas mãos aí do crime organizado. Rouba banco, exatamente o que você estava falando, Joel. É claro, é uma coisa muito lógica, né? E fatalmente já está nas mãos desses bandidos aí. O Tarcísio conhece muito bem, ele é egresso das Forças Armadas, né? Conhece muito bem como é que funcionam essas coisas. Bom, a Clarinha, que fica aqui, é o nosso agradecimento. Valeu demais, viu, Clara? Parabéns pelo seu trabalho aí. Um abraço, Obrigada. querida. Imagina, obrigada a vocês. Sempre um prazer. Prazer é nosso. Tchau, querida. Até logo. Vamos para o intervalo.